dia de estreia no Rabisco, Jéssica Balbino. Olá, Tadeu Rodrigues. Tudo Dia de bem? estreia, uma temporada nova. A gente sempre promete temporadas novas. A gente A demorou, gente né? demorou para fazer essa, que tinha muito assunto É. aleatório e legal para ir tratando, muita gente, as coisas vão acontecendo. E podcast é isso, né? Faz um ano quase que a gente está no ar e um ano que a gente tem muita pauta, né? Agora a gente tem uma demanda espontânea de pautas. E as pessoas É, começaram a sugerir pauta também, né? Então, sim, sim. isso ajuda, é legal por um lado, mas por outro lado faz a gente intensificar um pouco a pesquisa, né? Ir atrás das coisas, assim, é muito bacana. Sim, eu tô super nervosa, porque o Alan entrou aqui no O Alan estúdio que a gente entrou tá fazendo um monte de gravando, gesto, fazendo assim, um monte de tipo, gesto, um monte de tá dando mímica muita aqui. merda. Ele tá dançando Macarena agora e eu fiquei um pouco nervosa. Eu espero que esteja saindo ok o áudio. Mas vamos voltar pra nossa temporada. Nossa temporada, batizamos ela de palavra. Esta Palavras. palavra que é uma palavra feminina. E vamos falar sobre as iniciativas na literatura comandadas, feitas por mulheres, que exaltam mulheres, que ouvem mulheres, que proporcionam locais de difusão da literatura feita por mulheres em suas mais variadas formas, por todo o país e até fora dele, e a gente vai tentar dar conta de quais são essas iniciativas, o que elas fazem e quem são essas mulheres. Então a gente vai estar aí. Vamos deixar os episódios em aberto, né? Não vamos numerá-los também. Vamos Sim, sim, não, a gente não fazer vai uma numerar. temporada Vamos fazer uma temporada bem bem orgânica. orgânica, dentro do que permite. Eu acho que o Rabiscos pede isso, né? A gente está dentro do Margens, né? Que é o seu projeto e, é dentro dele que tudo acontece, é dentro dele que tudo originou. Eu lembro até quando você chegou com essa ideia de falar que a gente estava querendo fazer, acho que das biografias, eu acho. Qual que Sim, das era que a gente ia biografias. fazer, né? Ele tá ainda, tá na Aí a gente gaveta, vai deixou sair. ele É. meio suspenso e você falou, não, vamos fazer, porque aí você até me mandou as pesquisas que tinha saído, a gente começou a falar delas e falou, nossa, vai pedir muito que a gente fale disso e é uma obrigação também dentro do cenário moral e literário a gente fazer tudo isso. Sim, eu acho que se a gente não fizer agora, a gente vai perder o timing desse momento, porque vem numa crescente e a gente tem que olhar para isso, tem que falar disso, tem que ter esse espaço também no Rabiscos, que é originário de um projeto que é um projeto que amplifica um tanto dessa produção, que joga luz num tanto dessa produção feita por mulheres, né? O Margens nasceu dessa urgência de entender quem são as mulheres que estão produzindo às margens do país, então sejam elas editoriais, territoriais e tudo mais, para tentar entender e dar conta de qual é esse cenário. Foi a minha pesquisa de mestrado, eu defendi em 2016, mas eu continuei na área e, assim, é igual você falou, a pesquisa nunca Nunca para, né? A para, pesquisa nunca cessa. E aí agora eu comecei a pirar de tentar fazer uma lista de quais são essas iniciativas, porque ninguém está inventando a roda aqui também, de falar claro. sobre mulher, assim como eu não inventei a Tanto que a roda gente já falou em vários ao episódios, criar né, o naturalmente. Margens, sim. Mas eu acho que é muito urgente a gente pautar e delimitar isso de uma maneira que fique marcado como uma série especial. Então a gente começa hoje a série Palavra, até porque a gente não está aqui de louco falando isso, ou empiricamente falando, mas não só a minha pesquisa, como muitas que precedem e outras que vieram depois, dão conta de trazer em números, em dados e praticamente em desenho como é desigual o cenário editorial no Brasil quando a gente compara o que é produzido e o que é lido entre homens e mulheres. Muito embora isso tenha melhorado, isso tenha mudado, e eu sinto essa movimentação desde 2011. Para ser muito sincera, a primeira matéria que eu fiz para o site Bocada Forte, que é um portal de cultura urbana que existe há quase 20 anos, ou 20 anos, alguma coisa assim. Eu fiz falando de quem eram as mulheres na cena da literatura marginal e periférica. Então, isso também já tem aí 8 anos. Né, Já então, tem um tempo, eu né? posso dizer que são 8 anos já tentando olhar para isso, mas a gente está com uma pesquisa nova que saiu E essa só até semana, antes de né. você falar da pesquisa, eu acho legal também que é bem simbólico que agora a gente está fazendo um ano de Rabiscos. Nós vamos ter a nossa festa, dia 20 de setembro.
E a gente tem hoje um alcance muito maior do que no começo, né. Nós estamos aí com quase 8.000 downloads no Spotify, então Aê, fora os outros players, fora os né? outros players. Então eu acho que isso ganha um corpo mais significativo também, né. Um momento muito propício que não deixa de não é nada despretensioso, é uma coisa com pretensões sim, de mostrar, de dar a cara a tapa e tá aí falando. Sim, Só esse senhor. adendo só. Não, muito bom. E é real. Eu acho que a gente tem que falar, né? É o que eu falei. Se a gente não falar agora, a gente vai falar disso quando? Né? Uhum. Porque tá efervescente. A cada dia que passa, eu descubro uma iniciativa nova que é para falar de literatura feita por mulheres ou que esteja ligado a isso. Então não tem como você ignorar isso tudo que tem sido feito e todos esses esforços que estão sendo empenhados para que essa literatura tenha mais seja mais não seja mais acessível, porque eu acho que ela é acessível, mas que as pessoas se interessem mais por ela. É meio que quase você forçar, né, meio que quase escancarar a porta e enfiar a goela abaixo a literatura para dizer: "A gente tá aqui, a gente escreve, a gente produz e a gente merece, Uhum. ser lido, porque é tão bom ou mais, né, do que o que já tá posto aí". É, e a parcela de mulheres que leem é maior, né, a pesquisa que você vai falar aí até mostra isso. Senão eu vou ser muito filha da puta se eu não fizer essa série. A real é essa, então a gente tá fazendo, A hora é porque agora. não somos e é importante falar, e porque a gente quer também, porque são iniciativas muito incríveis. É uma pesquisa, eu tive acesso a ela através do Página 5, que é o blog do Rodrigo Casarim, um parceiro nosso, um colega nosso. É uma pesquisa feita pelo cientista social Marcelo Stella. Ele defendeu no mestrado na USP e atualmente ele faz o doutorado dele. A dissertação dele chama Literatura como Vocação, Escritores Brasileiros Contemporâneos no Pós-Redemocratização. E aí ele se debruçou sobre 354 autores. Ele consultou via questionário 65 desses profissionais e tentou entender quem são essas pessoas, né? E aí o título da reportagem é muito interessante, que ele fala: pesquisa aponta perfil de escritores e confirma dificuldade para mulheres. Porque não é uma novidade, né? Uhum. Há alguns anos, eu não vou conseguir precisar quantos agora, mas é uma pessoa que eu quero trazer aqui, então ela vai poder falar. A professora Regina Dal Castanhe, que é da UNB, ela fez uma pesquisa que ela aponta, né, o perfil do personagem na literatura brasileira. Ela passou anos identificando isso, e foi nessa pesquisa que ela concluiu que o escritor é um cara branco, que mora no Sudeste, que é classe média, que tem profissões ligadas à área de humanas, e seus personagens obedecem essa mesma categoria, né? E essa pesquisa dela já tem um tempo, eu cito ela na minha dissertação, inclusive, para quem está ouvindo, é muito fácil encontrar tanto a pesquisa dela quanto a minha dissertação, elas estão disponíveis online. A minha chama Pelas Margens, Vozes Femininas na Literatura Periférica, está disponível no Unicamp, é só baixar. Mas, voltando para essa que é mais atual e que traz esses dados, ele traz que o escritor brasileiro trabalha também como o quê? Como Hum, jornalista em 23%, 23%, né, bastante como coisa. professor universitário em 13%, como editor roteirista e exclusivamente como escritor em 5%, é formado em letras, 18,93%, jornalismo, 14,69%, direito, Tadeu Rodrigues, com 5%. 5,08%, história, com 3,11%, filosofia ou publicidade e propaganda, 2,82%. A maioria esmagadora mora no Sudeste, 75,38%. E os gêneros, acho curioso isso, o É. gênero favorito para a estreia é o conto, 46,15%, seguido do romance, 29,23%, e da poesia, 13,85%. A gente pode concluir que a nossa profissão nos obriga a estar aqui falando de É, literatura, não basicamente. tem como. E é até curioso falar do conto, 46%, que chega a ser até uma surpresa, assim, não tão surpresa, mas um pouco de surpresa para mim, porque os contistas mesmo, de fato, assim, o que eu sinto conversando com os escritores contemporâneos, muita gente, escritores e escritoras, estão escrevendo contos, às vezes, com uma sensação
de teste? Você tem essa sensação também? Eu tenho essa Nossa, sensação. falar: "Eu Eu quero ser não acho que poeta, ela então". corresponde à realidade, mas Uhum. muita gente fala assim: "Ah, eu escrevi um conto e É, parece que eu depois tô eu com um pouco fiz de um romance medo. de fôlego". Isso, Tipo, como se a pessoa não precisasse de fôlego para escrever um pois é. haikai, É, sabe? de 3 linhas, né. Como se ela não precisasse de ter fôlego para nada. E como se nada que ela escrevesse tivesse fôlego até o romance, como se o romance tornasse ela maior. E eu gosto muito de conto, tá? Viu, Eu galera? Eu quero também. dizer que eu gosto muito de conto. Não é uma prática comum mulheres da literatura marginal publicarem contos. A É, gente tem aí a Cidinha da Silva, que é uma contista, e cronista, especialmente cronista, mais cronista. cronista do que contista, mas a gente não tem muitas contistas, né? É uma coisa que eles publicam nos cadernos negros. Vez ou outra, alguém sai com É. um livro de contos, mas não é uma coisa recorrente, não é um hábito, né. Talvez na literatura feita por homens eu sinto que é mais É recorrente a mais publicação do fácil, né, conto. assim. Parece que ele vem quase como já um pedido de desculpa, né, e um teste também. E é legal esse mapeamento que ele fez, porque, assim, a princípio parece que isso não conversa diretamente com o mercado editorial, que o mercado editorial não está muito preocupado com isso. A gente sabe, né, conversando até com editores, eles estão muito preocupados com as vendas, com o tipo de escritor que vai vender o livro, então eles olham muito os números Uhum. financeiros e não tanto, o mapa, né, da escrita no Brasil. Mas eu acho muito importante esse tipo de mapeamento, até para dar a cara, né, aqui ele focou no Sudeste, né, é evidente que ele não fez aí a pesquisa com ninguém que mora no Norte, mas eu acho importante mostrar a cara de quem está escrevendo no Brasil, e até para parar as arestas, e até para corrigir falhas, e até para conseguir saber com quem que os escritores estão comunicando, né. Que Sim. a escrita tem muito da empatia, né, eu preciso ler um livro e me sentir empatia com o personagem e tudo mais. Por isso que a poesia, por exemplo, periférica, ela tem uma crescente muito grande, porque todo mundo em algum momento se identifica com aquela angústia que a poesia ou que a literatura de periferia consegue passar. Diferente de poesias que são mais redondinhas, assim, de literaturas que são mais redondinhas. Sim, sem dúvida. Eu super entendi isso, assim, na real eu não entendi por que que ele ficou muito concentrado no eixo, É, né, também Rio-São não. Paulo especialmente, porque a gente fala de Sudeste, mas aí a gente inclui até no máximo Minas, né, Espírito Santo fica jogado nessa área do Sudeste, quase como a Guiana, né, quase como se não existisse no mapa. E e a gente não consegue, absorver o que é feito no restante do país, então eu acho que Ainda também mais o Norte e o Nordeste que é tão rico, né, muito. E o culturalmente. Sul também, porque É, o Centro-Oeste, né, assim, é uma coisa que fica, tipo, apagadíssima de tudo, né. Você fala assim: "Ai, fala um escritor que mora no Mato Grosso", aí dá um bug, né, você não consegue falar. Você fala um escritor que mora no Tocantins, é. isso aqui já é norte, mas, sei lá, um escritor de Brasília, tipo, a galera fica bugada, porque não E consegue Goiás, sa é Goiás, centro. tipo, quem é o escritor de Goiás, Uhum. né, fala uma pessoa de Goiás. A gente não consegue sair disso. A pesquisa dele mostra que a maioria dos escritores vêm de classe média, com pais ligados a profissões liberais, do Rio e São Paulo, sobretudo com alguma importância, do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Aí ele fala que na universidade muitos conheceram professores, mediadores e amigos que os ajudaram a se inserir no mundo literário, apresentando um crítico famoso, um editor, um agente, o que também já joga as mulheres para fora dessa competição e torna ela tão desigual, né? Haja vista que as mulheres acessam menos a universidade e, por conseguinte, também vão acessar menos a literatura se depender desse recorte específico que ele está falando. Mas tem uma coisa interessante que quando eu fiz a minha pesquisa, eu cruzei os dados com os dados do IBGE, de região e ligados a analfabetismo, ligados a isso. Então, era muito claro que nas regiões em que há um maior índice de analfabetismo, as mulheres publicavam menos, né, e nas regiões onde o analfabetismo é bem menor, assim, e isso a gente tem que destacar de novo, o Sudeste, e me incomoda muito tratar o Sudeste como se aqui fosse o centro do Brasil e o restante do Brasil tivesse, né, tivesse que circundar
em torno desse sol chamado Rio e São Paulo, e aí as pessoas não publicam tanto nessas regiões, mas o que não quer dizer que elas não façam literatura, o que não quer dizer que elas não sejam incríveis, o que não quer dizer que as outras formas encontradas por elas de fazer literatura não seja tão importante quanto. E aí acho que essa série vem também para dar essa desmistificada, Ele né. até fala aqui, né, que não existam bons e boas autores no resto do Brasil, mas ele fala que o próprio trabalho que ele pesquisou mostra que muitos gaúchos e mineiros acabam vindo para São Paulo, para o Rio, se querem viver ao redor da literatura, né. Ele falou que há mais campo consolidado nesse estado. Ele destaca Pernambuco e Paraná como polos importantes, mas sem o poder de atração que o Rio e São Paulo têm. Sim, sem dúvida. Na semana passada eu fui para a Bienal, do livro do Ceará, que acontece em Fortaleza, capital, e aí eu estava conversando, com uma pessoa que é muito querida e ela vai estar na nossa série. Ela tem um selo literário que só publica mulheres no Ceará, chama Selo Aliás. E aí ela me disse que ela vai mudar para o Rio, e aquilo me deu uma baita de uma tristeza, porque eu achava uma puta resistência ela Ela morar no continuar lá. Ceará e publicar mulheres do Brasil inteiro, morando lá e fazendo livros belíssimos, assim, fazendo um movimento muito importante. Mas ela falou que é insustentável ela tá geograficamente tão distante desse eixo, o que bota a gente para pensar de novo, né, em como é que a gente está fazendo isso, como é que a gente está lidando com isso. Até porque a Bienal de lá em nada deve para as bienais daqui, tanto de São Paulo quanto eu nunca fui na do Rio, mas eu tenho ideia do tamanho, da dimensão que ela é, e eu acredito que não deve nada, porque se ela não deve nada para de São Paulo, né, subentende-se que ela também não deva para do Rio, que é uma outra capital. E é uma Bienal gigante, uma Bienal incrível, e aí por que você precisa É se legal, né, ver deslocar, essa né? resistência, igual o Marcelino fazendo a balada lá no É Piauí, né. maravilhoso fazer a balada literária no Piauí, É né? muito importante, É o muito Walter Ugumãe importante. lá, vi as fotos, achei super Sim, bacana, super sim. cheio. Sai descentraliza mesmo, né, Você a tem que gente sair, você acaba tem que sair do próprio centro. E acho que essa série vem também para marcar pra isso, mostrar para quem tá produzindo para fora, mostrar né. que a gente também tem que consumir quem tá fora. Inclusive, no final eu vou pedir de novo, mas eu queria deixar esse pedido. Você que está ouvindo, que conhece iniciativas de mulheres que fortalecem esse protagonismo das mulheres na literatura, manda pra gente. Pode ser pela DM do Instagram, que é o @podcast Rabiscos, pode ser pelo Twitter, Rabiscos Podcast, ou pelo e-mail, podcastrabiscos@gmail.com. A gente quer muito saber, ou pelas nossas redes pessoais mesmo, que a gente sempre responde. Na pesquisa ainda do Marcelo, ele destaca, que as mulheres a dificuldade que elas enfrentam para alcançar esse protagonismo dentro da literatura. Na amostragem dele, as mulheres correspondem a 30% das estreantes. Na pesquisa que eu fiz, elas, publicavam, a diferença era de 21% em relação aos homens, e isso num levantamento de antologias. Eu analisei 61 publicações em 15 anos de literatura marginal e periférica, desde o marco Caramba. criado pelo Ferrez até 2015, que foi quando eu estava na universidade fazendo essa pesquisa. E aí, as mulheres publicavam 21%, quase 22% a menos do que os homens nessas antologias. Só que, elas eram maioria no público dos Engraçado isso, né. lugares, né. E aí isso me bugou demais e me colocou para pensar e eu falei: "Isso não tá certo". Uhum. E Tá, a aí conta não eu acho fecha, que né. hoje é porque daí eu parei de pesquisar, né, porque eu saí do mestrado, enfim. Quer dizer, parei de pesquisar, Finalizou o mestrado, mas vinculada continuou à lá. universidade. Mas o que eu noto é que teve um boom dessa literatura, pelo menos na periferia, e que daí isso meio que ofuscou o que era feito pelos Uhum. homens e jogou, um holofote no que é feito pelas mulheres, o que é maravilhoso. Talvez se eu fosse atualizar esses dados hoje, seria igual ou maior, o que me deixa muito feliz e agora eu fiquei provocada, eu vou me sentir obrigada, fiquei A provocada por fazer mim isso, né. mesma e fiquei e quero fazer isso. Ele fala na pesquisa e realmente ele confirma isso, que além das mulheres serem numericamente subrepresentadas, elas têm dificuldade de conseguir o mesmo reconhecimento que os homens. Então elas estão presentes em menos premiações, feiras internacionais, são menos traduzidas e até no ambiente acadêmico. E aí ele cita a seleção dos homens e mulheres na Flip Uhum. como um exemplo desse movimento, né.
E ele fala isso, a fala dele é: "Talvez no mercado editorial e nos prêmios literários fosse interessante estabelecer metas concretas de diversidade. Me parece que há muitas escritoras boas, mas com pouco acesso ou acesso desigual aos meios de se consagrar". Então, também acho que é uma reflexão para a gente pensar em como mudar essas estruturas, né, porque não adianta você e a gente estava conversando sobre isso esses dias na mesa do bar, tratar isso como cota, né. Uhum. Então não Tá adianta você errado, né, tem que fazer ser uma coisa uma edição, de um festival com número paritário ou com um número superior de mulheres e as outras 20, é. com um número superior Vamos de tratar, homens. assim, sem a Ou você naturalidade é, igualitária, né, a equidade normal. ou Fala assim: você "Ah, tem muito homem, tira um homem e põe uma mulher aí pra", né, tipo, não sim, isso, né. sim, não isso, mas de tentar mergulhar nessa literatura e tentar entender. E aí eu até comentei na mesa do bar e eu acho que vale comentar aqui que em 2014, quando eu fazia parte de um coletivo de intervenções urbanas e a gente fazia um sarau, e esse sarau acontecia mensalmente, e acho que foi o terceiro sarau que a gente fez, foi um sarau no mês de março, e aí eu falei: "Nossa, vamos fazer um sarau em homenagem às mulheres". Aí o que que eu fiz? Qual foi o meu erro? Foi convidar só homens, né, foi cagar. Você O que que eu fiz? Eu fiz merda. Eu mas eu estava naquele momento de transição, né, a gente tem que considerar que até 2013 falar de feminismo, para mim, que sou uma pessoa que moro no interior de Minas Gerais, ainda não era uma coisa tão recorrente, né. Ainda que eu estivesse tentando pesquisar isso e tivesse muita inclinação, e claro, eu já me sentia feminista, porque eu acho que você já meio que nasce com esse gene da rebeldia, de tentar buscar essa igualdade, essa coisa paritária, mas eu cometi esse erro e foi consciente, assim, não consciente, mas eu falei: "Bom, vamos chamar os homens para homenagear as mulheres", e eu não vi problema nenhum nisso uhum. à época, até que alguém me falou, alguém questionou, falou assim: "Nossa, achei legal, tal, Cadê mas as por que mulheres, que né. só homens? Por que que as mulheres não vão se apresentar?". Aí eu Uhum. falei: "Não, mas eles vão homenagear as mulheres", como se, tipo, que bosta, né, que eu fiz. E aí, já fazendo essa meia culpa total, mas foi importante, porque eu entendi que, tipo, os caras não estão, que homenagem, ninguém quer homenagem. Elas Uhum. querem o espaço igual para falar. E na época eu pensei a mesma desculpa que os caras usam, que é: "Eu não conheço mulheres, eu não sei as mulheres, cadê as mulheres?". E Uhum. aí só que foi ótimo, porque naquele mesmo ano eu passei a pesquisar isso no mestrado, Uhum. então eu mesma estapeei a minha própria cara, porque Uhum. aí eu, me encontrei com essas desculpas em ambientes que eu vivia, né, e que daí pra mim deixaram de fazer sentido. Falei: "Não, tá Você errado mais isso". repetiu um discurso do que Eu falei: "Não, pensou tá sobre. errado isso, tá errado esse discurso". Eu nem cheguei a repetir, mas eu pensei isso, Uhum. né. E aí eu falei: "Não, mas espera aí, tem mulher, eu é que não pesquisei o suficiente, então eu não posso ser curadora de um Uhum. evento, ainda que seja um sarau pequeno num bar no interior de Minas Gerais, se eu não pesquisar". Se eu não me debruçar, se Uhum. eu não levar a representatividade. No Brasil de hoje, no Brasil de 2014, talvez eu pudesse cometer esse erro. No Brasil de De hoje não dá, 2019 né. não dá mais. Como que você acha que a gente pode falar, né, você que é uma pesquisadora nisso, a relação entre o mercado editorial, as mulheres que têm se falado um pouco mais delas, muito longe ainda do que deve, mas aquilo que a gente conversou até no Uhum. bar também, e os modismos de modo geral, assim. Eu lembro que você fez uma reflexão sobre isso, sobre tudo Eu fico isso. muito puta com várias coisas. Eu Porque acho eu eu acho que é acho um legal, eu acho legal processo, falar né, isso, sobre isso. eu acho que é um Que às vezes é processo. um clique que Pode ser que falta, né. daqui 4, 5 anos eu ouça esse episódio e falo: "Nossa, quanta merda que eu falei", mas eu acho que a gente tá em processo de evolução e a gente tem que se permitir as falhas e os erros também, mas não usar isso como muleta, de tipo: "Ah, eu não sabia, ah, não sei o quê". Nesse momento eu sabia o que eu estava fazendo e eu fiz, assim, não foi com a maldade, mas eu poderia ter me esforçado mais. Se eu quisesse, eu poderia ter feito diferente. E aí eu acho que hoje isso não é mais permitido, né, eu acho que hoje não tem mais essa desculpa de "eu não sabia", porque assim, a informação tá aí, ela tá escancarada, ela tá Uhum, 24 horas, e ela tá o tempo todo, e tem várias iniciativas. E é isso, eu acho que uma pessoa não pode cometer esse erro que eu cometi, uhum, mais de se colocar enquanto curador do que quer que seja, e não pesquisar a fundo sobre isso, e trazer paliativo. A pessoa não pode fazer um debate sobre indígena com pessoas brancas
brancas, por exemplo. Ela não pode fazer um debate sobre racismo com pessoas brancas, né. Eu acho que a gente tem que, parar, pensar e pesquisar e encontrar essas vozes que representam isso. Mas, o que você está me perguntando em relação ao modismo é sobre o surf nas pautas, né. Hoje eu batizei isso de surf nas pautas, porque Um bom também termo. é Eu um acho bom importante termo. falar disso, Porque sério. também, o que que acontece, e que é muito nocivo para os movimentos que buscam mais representatividade, sejam eles, o feminismo, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento antigordofobia, qualquer que seja esse movimento. Muita gente percebe que determinada pauta está em ascensão e que vai fazer a curva. E a pessoa vem e entra nessa onda, né? Ela fala: deixa eu surfar na onda dessa pauta. Então, uma pessoa que nunca se leu como uma pessoa negra, quando ela percebe, mas ela escreve, quando ela percebe que a literatura negra vai, subir a onda da literatura negra, vai subir, vai quebrar a onda, ela vem e surfa nessa onda. Então ela automaticamente ela já fala: "Nossa, olha, me reconheci aqui como negra e vou produzir E literatura acaba negra", prejudicando e o ela próprio veste, movimento, só que né. ela super prejudica a pauta, porque ela não representa o movimento, ela não integra o Uhum. movimento e, mais do que isso, ela não luta com o movimento. Ela só se apropria de um discurso que é raso, mas que fala o que a massa quer E você ouvir já viu isso de de fato, pé, né, de sim, perto. muitas vezes. E fala-se o que a indústria quer ouvir, mais do que o que a massa quer ouvir, ela fala o que Uhum. a indústria quer ouvir. Então ela fala o que os patrocinadores querem ouvir, que é um discurso pasteurizado, que é um discurso raso, que não é um discurso aprofundado, que não é um discurso que bota o dedo na cara, que não é um discurso que Ela acaba tendo aquela promove postura mudanças. pra se E aí, favorecer, talvez. muitas vezes essa mesma pessoa ela percebe que outras pautas também estão vindo, né, que a onda ali está crescendo. Então a onda do movimento indígena está no ápice hoje. Neste momento que a Uhum, gente grava este episódio, falar de literatura indígena e de uhum, pautas indígenas é não só urgente, como também é hype, né, como também é uhum. cool, como também me coloca numa posição de tipo: "Nossa, olha como ela é engajada, olha que legal". Só que é mais do que isso, porque eu não posso hoje tratar dessa pauta e daqui 2 anos eu esquecer que a gente entrevistou a Márcia Cambeba, Uhum. que eu fiz uma mesa com a Eliane Potiguara. Eu não posso Aliás, você teve esquecer. com a Marta, né, Eu com a eu Márcia eu encontrei a Márcia. Então eu Gracinha. não posso esquecer dessas pautas e eu tenho que lutar elas para sempre, né, é muito o que a Lua Lessa falou aqui Uhum. no nosso episódio. Aquele episódio foi muito Foi muito legal. importante. E aí a pessoa vem e ela fala: "Nossa, deixa eu surfar aqui também". Aí do nada, ela que sempre foi branca, que se descobriu negra há 2 anos, se descobre afro-indígena. Aí tá vindo uma outra onda, que é uma onda que luta pelo corpo, né, e que daí luta é antigordofobia. Automaticamente a pessoa que sempre foi magra e comprou roupa em loja de departamento, pagou R$ 20, ela se descobre não magra, né. E aí, assim, como é que você vai brigar com a pessoa? Você não briga com a identidade da pessoa, como é que você vai deslegitimar? Não tem como, né, não tem como eu pegar uma régua de colorismo e falar: "Olha, você não é negra, você não é indígena", uma fita métrica e falar: "Você não é gorda o suficiente". Ninguém pode fazer isso. Só que isso prejudica as pautas, porque aí aquele corpo que não é negro, que não é indígena e que não é gordo, mas que tem esse discurso, ele é tido como aceitável. E Uhum. aí o corpo que é retinto, o corpo que é indígena e está no front, o corpo que é gordo, é preterido em função daquele. E aí essa pessoa passa a ocupar debates, ela passa a ocupar pesquisas, ela passa a ocupar editoras, e aí quem realmente está no front, quem realmente está lutando, quem realmente está tentando fazer com que esse grito seja ouvido, fica preterido em função disso. Então acaba sendo muito nocivo. Na real, tipo, tem muito tom de desabafo isso, mas também um tom de análise e de crítica, porque não tem o que ser feito, e não é a gente que tem que fazer, exceto falar sobre isso, mas é as pessoas que têm que botar a mão na consciência e parar de querer protagonizar privilégios que elas, tipo, que, sabe, que, não privilégios, mas parar de querer protagonizar opressões, tipo, reconhecer os privilégios, né? Não adianta você chegar aqui e pagar de poeta marginal, e, tipo, nossa, olha como eu sou, não, nem marginal, mas periférico, tipo, olha como eu sou Falar a periférico, verdade de morando, favela, porra, morando no né. É. centro da cidade, sabe? Todo mundo vai falar: "Meu, todo mundo sabe que o Tadeu mora no centro da cidade, por que que ele tá falando disso?", né?
Então é muito, tipo, você Eu começava a meter penso umas muito pautas nisso. racial na tua na tua poesia, sabe. Uhum. Não faz A sentido. dor de ser negro, né, uma É, tipo, coisa assim. nossa, ai como eu sofro É. sendo negro, mas tipo, você nem é negro, Uhum. então você não sabe que Por isso que dor eu não é gosto essa. daquelas poesias de oportunismo, assim, surge um acontecimento, aí todo É, mundo quer tipo escrever sobre Marielle aquilo. Vive, né, Aí é a todo mundo quer poesia escrever, Marielle aí tem Vive, né. isso. Também tem esse nome intimamente meu, é a poesia, a famosa poesia Marielle Vive, né, porque ninguém sabia quem era a Marielle até o dia que ela Não. morreu. Daquele dia em diante, ótimo que as pessoas saibam quem Marielle foi, né, e tudo que ela representa. Mas aí virou uma coisa, tipo, virou um grito de guerra e todo mundo colocou isso na poesia pra ganhar slam. Mas sabe, tipo, é isso que você tem que falar, é isso que você quer falar, é essa a tua pauta, é isso que Se você for traz. verdadeiro, ok, né, a gente não Não, tá cagando tranquilo, regra não tô aqui, não é cagando isso. regra nenhuma, pelo Mas amor a de gente Deus. tá levantando uma discussão, porque a pessoa, claro, a poesia ela é livre para hoje, por exemplo, a gente tá num governo completamente opressor com todo mundo que é artista, todo mundo que escreve. Então eu acho que todo mundo tem o direito de falar contra o governo, ou tem o direito de falar das opressões que a cultura tá recebendo, que a literatura tá recebendo. Não é esse o foco, pelo amor de Deus, né? Que fique claro. A gente tá levantando uma questão muito importante, que são pessoas deslegitimando movimentos ou enfraquecendo o movimento para seu próprio prazer, para sua particularidade, né? Sim, e eu não acho que a gente tem que, por exemplo, falar só do que tá na moda porque tá na moda, mas eu acho que a gente tem É. que citar as literaturas porque elas são boas, porque elas são contundentes, porque elas são importantes. E tá tudo bem também, até 2 anos atrás eu não conhecia ninguém que escrevia literatura indígena. Mas tá tudo bem também eu ter ido atrás, ter conhecido e querer difundir isso enquanto jornalista que sou, enquanto curadora de alguns eventos que sou. Então eu acho que tá tudo bem você também conhecer, mas eu acho que também não é porque assim: "Ah, então tá na moda, então eu tenho que ter um indígena aqui, porque tá na moda". Não, eu tenho que ter, porque é uma reparação histórica, e eu tenho que ter um indígena que escreve bem, porque vai ter um indígena que não escreve bem. Eu tenho que ter uma poeta preta porque ela escreve bem, porque o que ela fala é importante, porque o que ela fala as pessoas têm que ouvir, não porque deu a louca, não, ela resolveu que ela era poeta, fez um texto e eu acho e aí todo mundo tem que chamar. Não é assim que a coisa funciona. Então acho que são várias camadas, assim, pra gente ir dissecando ao longo dessa série. Mas é legal isso, eu acho que todos esses apontamentos, Eu me senti super no divã aqui, eles agora eu devem desabafei ser demais, assim, era uma coisa que estava me incomodando muito já há todo bastante todos tempo. esses apontamentos eu acho que são importantes, a gente conversou sobre isso, né, por isso que eu levantei essa questão, mas eu acho que no decorrer da série a gente pode destrinchar isso com todo mundo que vai participar, com todo mundo que tá produzindo, assim, Sim, sabe. algumas pessoas vão me odiar por isso, mas é Ah, bem não vão essas que não. não, mas tudo bem também, porque a gente não precisa ser amado por todo mundo. Eh, ma Faz parte não ser amado por a todo gente mundo. não precisa ser querido por todo mundo. Mas é isso, eu acho que a gente tem que, repensar as nossas próprias posturas e tentar melhorar a cada dia. E é isso, eu tenho um amigo que a gente brinca muito, é o Rafael Galo, ele é um romancista, ele é premiado e tudo mais, e ele fala que ele é só um escritor, e que daí ele não é mais convidado para evento, porque Hum. ele é um cara branco, hétero, classe média, que escreve romance. E ele Aham. fala assim: "Meu, não tem espaço mais para mim". Só que eu acho isso muito interessante, porque assim, é óbvio que ele queria que tivesse esse espaço e, tipo, é infeliz de algum modo que ele não consiga difundir o livro dele, porque a gente tem que dar conta de tanta pauta que ficou debaixo do tapete durante muito tempo, né. Então, assim, é ruim isso? É, só que também ele experimenta, Que enquanto todo uma mundo pessoa experimentou. privilegiada, o que os grupos oprimidos experimentam todos os dias. E assim, eu amo o Rafael, eu acho que o livro dele é um baita de um livro, tal. A gente tira muita onda com isso, eu falo pra ele fazer um canal no YouTube Hum. falando sobre a solidão do escritor branco, hétero, de cidade grande, eh, premiado, que não tem com quem conversar, porque a gente tem um outro amigo que é o Marcelo Maluf, mas o Marcelo, ele é vegano, ele tem barba, ele é careca, ele é meio hipster, assim. Hã. Então ele já também se encaixa em outras, tipo, ele é meio descendente ali de pessoas do Oriente Médio, então ele já se encaixa em outras pautas, sei lá, ele já vai pra uma pauta de refugiado, né, uma outra pauta. O Marcelo, ele tá totalmente sem pauta, tá igual você, Tadeu, eu vou Ele é tipo apresentar eu. vocês pra vo porque
branco, hétero, que escreve romance. Escreve Eu romance, a senti pessoa é o quê? Você representado. se sentir, entendeu? Você precisa se conhecer, criar um grupo, militar por espaço, né? Brincadeira. Eu tô fazendo piada, tá, gente? Quem tá me ouvindo aí agora nesse momento foi uma piada. Que claro. Porque eu não acho que vocês tenham que fazer isso. Mas eu entendo essa sensação de estranheza, porque você perde um privilégio que até 5 anos atrás ele era mantido sem ser questionado. Ninguém há 5 anos atrás questionava o número de mulheres na Flip. Ninguém questionava o número de mulheres no sarau. Ninguém fazia essa pergunta. E aí, de 5 anos pra cá, todo mundo faz essa pergunta. E todo mundo cobra isso. Só que é isso. O lance é rever os privilégios, abrir mão dos privilégios, e que é um bagulho super dolorido. É difícil, que é uma né? coisa super difícil. Ninguém abre mão de livre e espontânea vontade. As pessoas só o fazem em situações limite, né? Ou quando elas são forçadas a isso. Mas que bom que a gente tem feito isso, que bom que a gente tá falando sobre isso, né? Eu acho que a série vai ser muito bonita, vai ter muita coisa pra gente falar. Vamos ter muitas visões pra gente enxergar também, né? E fugir um pouco da caixa, sair um pouco do que é só aquela casca e ver projetos feitos por mulheres, para mulheres, né? Na minha opinião, vai ser, eu acho que a série mais interessante aqui do podcast, sem sombra de dúvida nenhuma. Vamos trazer várias pessoas. Mas eu acho que a gente tá falando demais já. Chegando ao Chegando ao fim, final. talvez, do nosso Sim. episódio de estreia da série Palavra. Próximo episódio a gente já vem com convidados, né? com convidados. Não vamos divulgar ainda, porque a gente gosta o quê? De fazer Suspense. Surpresa, de fazer suspense. Mas a gente também quer que as pessoas enviem sugestões, porque eu quero conhecer mais projetos, sim. Eu acho que é fundamental essa troca que a gente pode ter, especialmente projetos que são fora desse eixo que a gente já mencionou aqui. Então, quem tiver, manda pra gente via DM, quem quiser indicar, via e-mail. O e-mail é podcastrabiscos@gmail.com e a rede social, o Instagram, @rabiscospodcast, e o Twitter é ao contrário, não, mentira. O Instagram é podcast Rabiscos e o Twitter é Rabiscos Podcast. Isso, Mandem pra gente. Vou fazer um servicinho aqui então. Vai na terça, né? Vai ao ar Eu na vou terça. estar na Bienal do Rio lançando meu livro, A Utilidade do Rascunho, no sábado, a partir das 11 horas. Eu vou estar numa mesa com o Saulo Pessato, depois ao meio-dia eu vou fazer o lançamento, e na sexta, às 6, eu vou fazer uma mesa com a Mônica Jordão, que é uma escritora também. A gente vai falar sobre ficção e vai ser bem lindo. Colegas do Rio, Quem estiver no Rio, compareçam. vá lá dar um abraço, Vá dar tirar um uma abraço foto. no Tadeu, tirar uma foto. A foto com ele vale Vai ser muito. muito legal. Engaja demais na rede social. Eu uso Não muito. engaja nada, não. Mas, Tadeu, vamos fazer nosso quadro, que eu gosto do Vamos. nosso quadro na Eu sua também gosto. estante. E o que você tá lendo? Eu comecei a ler ontem, então tá bem no comecinho, mas é um livro que eu já queria, que é da Carol Ben-Simon, é a gaúcha, brasileiríssima. Eu amo a Carol Ben-Simon. Todos nós adorávamos cowboys. A TAG mandou esse livro mês passado. Foi um livro indicado pela curadoria. Eu comecei agora, aí, tô bem no comecinho mesmo, ali numa fila de banco. E tô empolgadíssimo e logo eu finalizo. E você? Eu adoro esse livro, quero comentar sobre ele, Então porque pode comentar. Eu não li esse ainda, livro. pode comentar. Ele é um livro que ele é tipo uma road trip, assim, de duas garotas. E é uma delícia de ser lido, assim. Eu fiquei com muita vontade de viajar mais de carro depois que eu li esse livro. Eu era uma pessoa que eu não gostava muito de viajar de carro, agora eu gosto. E ele tem muito essa vibe, assim. É um livro bem gostoso. A Carol Ben-Simon foi vencedora do Prêmio Jabuti o ano passado, não foi com esse livro. Foi com o Clube dos Jardineiros de Fumaça, que é um livraço também. Depois, em uma outra oportunidade, comentarei sobre ele. Eu não conhecia nenhum livro dela, só já tinha ouvido falar dela bastante. E eu fiquei muito feliz quando chegou e tô no começo. Eu adoro a literatura dela. Eu terminei de ler ontem o livro que chama No Jardim do Ogro, é da Leila Slimani. Ela foi convidada da Flip o ano passado, mas eu sou uma pessoa muito atrasada. E eu não leio as coisas a tempo da Flip. Tipo, eu li com 1 ano e meio, né? De diferença depois. Não foi esse que ela lançou na Flip, foi o Canção de Ninar, que eu ainda não li. Eu encontrei esses 2 livros
na livraria, aí eu fiquei muito balançada sobre qual que eu comprava, e aí eu comprei esse porque a protagonista era uma jornalista, entediadíssima com a vida e viciada em sexo, e Hum. aí qualquer semelhança mentira. Tô zoando. Mas aí eu gostei da sinopse, eu comprei porque ela é muito celebrada, e eu gostei do livro, assim, eu fiquei um pouco chateada com o desfecho da personagem principal, que é a Adele, mas é um livro bem legal, vale a leitura, vale muito conhecer. É isso, e a gente se encontra no próximo episódio já com Sim, com convidados, falando convidados. sobre iniciativas feitas por mulheres na Uma literatura, série na nossa série Palavras. Palavras. Muito bom. Beijo Beijo, a muito todos. Bom dia, obrigada. boa tarde, boa noite.